Irmãos, nós temos nas Escrituras sempre a verdade de Deus sendo apresentada de forma dinâmica. E todas as vezes que eu leio, nunca é a mesma coisa. Mas existe um trecho da palavra em particular, que é justamente Lucas 15, que já diversas lições eu pude aprender nesse mesmo texto. Algumas delas nós já conversamos aqui na igreja. Eu até pretendo um dia, quem sabe, escrever todas essas lições num conteúdo só, e num material só, porque Deus tem dado realmente essa oportunidade. O capítulo 15 de Lucas, eu queria que você lesse aí primeiro só os 3 versículos iniciais, que diz assim: todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, reunindo-se para ouvir Jesus. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou esta parábola. Daqui a pouco eu vou repetir tudo isso. Agora pula lá para o versículo 11. Tem um títulozinho em cima do versículo 11 aí na sua Bíblia? Tem o quê? A parábola do filho pródigo, a parábola do filho perdido. É diferente um dos outros aí, né? Quero só falar uma curiosidade aqui para você. A Bíblia ela não foi escrita em versículos e capítulos, tá? Nem tinha, portanto, em cada trecho que a gente separa os assuntos aí, um título em cima. Então, nós cremos que as Escrituras, o texto, ele é inspirado por Deus, ele é inerrante, ele é infalível, mas essas inserções de títulos, não. Elas foram colocadas nas edições da Bíblia. Inclusive, por isso que varia de uma para outra. Às vezes até direciona a interpretação do texto de forma que não é exatamente o que o texto quer dizer. Mas vamos ler aí a partir do versículo 11. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui estou morrendo de fome. Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel no seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu música e dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou, e seu pai matou o novilho gordo porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu a seu pai: olha,
todos esses anos tenho trabalhado como um escravo a teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo que é meu é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Vamos orar, irmãos, mais uma vez? Senhor Deus, obrigado, Pai, por tua palavra, que ela encontre lugar em nossos corações, que teu Santo Espírito fale com cada um de nós e a gente possa viver aquilo que tu ensinas, aquilo que tu esperas de nós, Senhor. Capacita-nos, Pai, a isso, traz tua verdade para nossas vidas, para nossas mentes, que ela nos confronte, que ela nos transforme. É o que eu te peço no nome de Jesus e apesar de mim, Pai. Amém. Irmãos, o capítulo 15 de Lucas, como nós lemos, o início lá dessa parte das Escrituras, começa dizendo que Jesus, ele estava próximo de publicanos e pecadores para ensinar, para caminhar com eles ali, para passar para eles aquilo que deveria ser entregue. Enquanto isso estava acontecendo, fariseus, que eram o grupo religioso, e os mestres da lei, eles murmuravam entre si, eles reclamavam disso. E eles diziam lá, como nós lemos, esse homem aí, ele recebe pecadores e come com eles. O texto aqui do capítulo 15 de Lucas, ele começa com uma colisão de visões sobre Deus. Ele começa com uma colisão sobre quem merece, quem pode estar perto de Jesus. E é nesse contexto que Jesus conta 3 parábolas. A parábola da ovelha perdida, a parábola da moeda perdida e, por fim, essa parábola que nós lemos, que comumente ela é conhecida como a parábola do filho pródigo. Mas é importante a gente ressaltar aqui, a gente entender que esse título, como eu falei há pouco, embora seja popular, ele é insuficiente. Ele direciona a interpretação do texto somente sobre a história desse filho. Mas esse texto ele não é principalmente sobre um filho que se perdeu longe de casa. Esse filho, ele é uma história sobre 2 pessoas, sobre 2 filhos que se perderam de maneiras diferentes. Mas, sobretudo, é acerca de um pai que age a favor de ambos. Age para resgatar ambos. Para quem é que Jesus está contando essa parábola? Nós lemos no versículo 3. Jesus lhes contou essa parábola. Contou essa parábola para quem? Para aqueles que estavam murmurando. Para aquele grupo de fariseus e mestres da lei. Jesus estava contando essa parábola para aquelas pessoas que se sentiam incomodados com a graça de Jesus sendo oferecida para todos. Com a graça de Jesus sendo oferecida para aquele grupo que era rejeitado por ser mau. Aquele grupo que era pecador, aquele grupo que agia contra seu próprio povo, inclusive. Eles acreditavam que estavam perto de Deus e os outros não. E por estarem perto de Deus, eles que mereciam estar ao redor de Jesus. Por serem religiosos, somente eles mereciam receber Jesus. E eles não reconheciam, de fato, o distanciamento que eles tinham em suas vidas. O distanciamento que eles tinham do coração do Pai. Por isso, essa parábola ela não deve ser lida somente como um alerta para quem vive longe. Para quem vive longe de Deus, para quem vive longe da igreja, como muitas vezes é. Como muitas vezes é lida. Mas essa parábola deve ser encarada como um espelho que é colocado diante de nós. Um espelho que é colocado diante de quem está dentro da igreja também. Então nós temos aqui na história um pai
2 filhos, e um deles, a história começa assim, ele rompe com o pai de forma muito clara, de forma visível. Ele pede a herança, a antecipação da herança, e sai de casa e vai construir uma vida longe do pai. O outro filho, ele permanece em casa. Ele trabalha, continua com seus afazeres, ele obedece, ele cumpre as suas responsabilidades, ele não abandona tudo, não abandona a casa, não abandona o pai, não escandaliza. Mas Jesus, ele conduz a narrativa, a história aqui, de uma forma que, no final, a gente é obrigado a reconhecer que os dois estavam distantes do pai. Além disso, os dois tinham uma visão distorcida sobre si mesmos. Os dois precisavam ser alcançados pela graça. Essa é a tensão que nós temos no texto aqui. É possível estar longe e saber que está longe, mas também é possível estar por perto e estar completamente perdido. E com essa parábola, Jesus nos chama a examinar o coração e também a perceber como Deus age em meio a essas situações, tanto permitindo o sofrimento que nos conduz de volta para perto dele, como também confrontando a falsa segurança de quem acha que nunca saiu de perto do Pai, que sempre esteve em sua presença, obedecendo todas as ordens. E é isso que a gente vai fazer a partir de agora aqui. Nós temos 2 caminhos de 2 filhos perdidos em relação ao mesmo Pai, e uma graça que é apresentada a eles, tanto para quem se afastou, como para quem permaneceu, mas nunca esteve de fato em comunhão sincera com o Pai. Como a gente leu aqui na primeira parte da história, e eu volto, a gente tem o filho mais moço de um homem deixando, só para ser claro desde o início, o pai representa Deus aqui na história. E nós temos o filho mais novo de Deus, de um homem, né, que representa Deus, deixando o conforto, a segurança do seu lar, a casa do seu pai, a comunhão com seu pai para seguir seu próprio caminho. Porém, quando ele segue esse caminho, ele dissipa todos os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Está literalmente no texto. E depois de dissipar os seus bens, ele se depara com uma grande fome. Ele passa extrema necessidade ao ponto de ir parar junto aos porcos, trabalhando como porcos, o que era um trabalho absolutamente indigno para um judeu. O judeu não podia comer carne de porco, quanto mais cultivar porcos. E ele passa uma necessidade tão grande que ele começa a querer comer a comida dos porcos, fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam. Está no texto. Então veja o ponto que ele chegou. Para alguém que não podia sequer comer a carne de porco, ele agora estava cultivando os porcos e querendo comer a comida dos porcos. E é então que ele cai em si. Ele cai em si e ele percebe o quanto ele precisa do seu pai, o quanto ele precisa de perdão, o quanto ele precisa do amor do pai. E como eu falei, existe texto nas Escrituras que lições vão aparecendo a cada vez que a gente lê. E quando eu li mais uma vez esse texto, algo me saltou aos olhos. Eu vou ser bem sincero com os irmãos, eu ia pregar outra coisa. Aí, ontem de manhã, eu fui ler esse texto e estamos aqui hoje. Já estava pronta a pregação de hoje. Até falei com o louvor, vamos mudar a música no final, porque quando eu li, eu percebi algumas outras coisas que eu não tinha visto ainda. O afastamento desse filho em relação ao seu pai, ele não acontece somente no momento em que ele sai fisicamente de casa. Esse afastamento ele começa antes. Ele já existia. Antes no coração. O texto tem algumas evidências de como é que esse filho abandona o pai.
antes de sair de casa? A primeira é óbvia. É a que a gente normalmente até já fala. É o seu pedido. Isso mostra como ele não se importava com o pai. Ele chega para o pai e pede a antecipação da herança. Isso, naquele contexto, acho que em qualquer outro, não é um simples pedido de socorro financeiro. Ele não está pedindo uma ajuda do pai. Ele está declarando independência em relação ao pai. É algo como, para mim, você morreu. Me dê logo a minha parte, me dê logo o que me interessa, que eu vou seguir o meu caminho. Tanto é que, quando o pai faz isso, aí sim. Aí ele efetua o ato em si. Ele junta tudo e vai para longe. Vai para uma terra distante. E o dinheiro, os bens, é o meio pelo qual ele tenta sustentar uma vida sem o pai. Notou isso? O dinheiro é o que estava dando segurança a ele sem o pai. É onde ele depositou a esperança dele longe do pai. A esperança de uma vida fora da presença do pai, da casa do pai, estava nos bens. E uma segunda evidência de como estava o seu coração, que estava distante do pai, então quando ele recebe os bens do pai, a forma como ele usa esses recursos mostra como é que estava o seu coração. O texto diz que ele desperdiçou os recursos, vivendo irresponsavelmente. Mas vivendo irresponsavelmente como? No final do texto, a gente tem o filho mais velho descrevendo, inclusive, como é que ele estava vivendo irresponsavelmente. Lá no versículo 30, o filho vira para o pai e faz: olha, esse teu filho esbanjou os teus bens com prostitutas. Então não era só um desregramento, não é porque ele financiou 3 carros ao mesmo tempo, não. 3 carroças de boi ao mesmo tempo, não. Ele estava utilizando seus recursos naquilo que ofende a Deus. Esbanjou os bens com prostitutas. Então não existia uma falta de prudência financeira, simplesmente não. Não era simplesmente gastar de forma irresponsável. Existia ali uma idolatria no coração, um distanciamento no coração que estava sendo comprovado através do uso do dinheiro. O dinheiro ele não era um instrumento neutro ali, não. O dinheiro se tornou o fundamento da vida daquele rapaz. A segurança daquele rapaz longe do pai, a tranquilidade de dizer: tchau, você morreu para mim, vou viver minha vida sem você, era o dinheiro. Era a possibilidade de uma vida segura, entre aspas. Mas também era o dinheiro o meio para satisfazer seus desejos, para construir sua identidade, para buscar prazer, sustentar, portanto, sua autonomia. A gente tem algo muito claro aqui. Portanto, isso não é o tema central da palavra, da parábola, eu não estou dizendo isso, mas é uma lição que a gente pode enxergar aqui no texto. A forma como lidamos com o dinheiro revela o que governa o nosso coração. A forma como nós lidamos com o dinheiro revela o que governa o nosso coração. O dinheiro é um excelente termômetro espiritual. Ele expõe as nossas prioridades. Ele revela as nossas confianças. Ele denuncia nossos ídolos. O filho mais novo, ele não queria o pai. Ele queria o que o pai poderia oferecer para ele, para que ele construísse uma vida sem o pai. Ele não rejeitou somente a autoridade do pai, mas a relação com o pai, porque o dinheiro se tornou um substituto do pai. E isso nos confronta, deve nos confrontar. O que a gente tem aqui, o problema não é possuir recursos.
O problema é quando os recursos passam a ocupar o lugar que pertence a Deus. Quando o dinheiro deixa de ser um meio e passa a ser um fim. Quando passa a ser o nosso alvo principal. Quando passa a ser, como este filho, a nossa segurança. O nosso objetivo único da vida. E a gente começa a fazer tudo por conta disso e atrás disso. E o dinheiro vai se tornando nossa esperança. Vai moldando nossa identidade. Vai se tornando nosso ídolo, nosso Deus, nosso porto seguro, nossa segurança. Quantas vezes nós não desperdiçamos nossas vidas somente pensando nisso, correndo por isso? Quantas vezes não trocamos Deus? Negociamos nosso tempo por isso? Quantas vezes não nos desesperamos por causa do dinheiro? Eu não estou negando a realidade da vida que nós precisamos pagar nossas contas não, tá? Mas o dinheiro não é o nosso Senhor. A nossa existência, nosso fundamento, nosso porto seguro não é Ele. Não está nele. Então, quando a gente olha para esse filho mais novo, o pecado dele não começa lá no chiqueiro, com os porcos, não. Não começa na imoralidade, com as prostitutas, não. Ele começa no coração. Ele começa no coração que acredita que pode viver bem longe do Pai, desde que tenha recursos suficientes. E isso é muito real em nossos dias. É muito real em nossas vidas. Quanta gente deixa de buscar a Deus, deixa de se relacionar com Deus, abandona o Pai, porque já tem tudo que acredita que precisa. Minha vida já está muito boa. Eu já tenho tudo que eu preciso. Para que eu quero Deus? Não está me faltando nada. Eu pago minhas contas, as coisas estão equilibradas, as coisas estão dando certo. Para que Deus? Quanta gente só quer Deus porque precisa de mais recursos. É um outro lado. O modo, repito, como a gente lida com o dinheiro, revela se a gente está realmente com o Pai ou não. Se a gente confia nele e na provisão dele, ou se a gente confia somente em nós mesmos e a nossa capacidade de administrar a vida sem ele, desde que a gente tenha os recursos suficientes. Revela se a gente adora a Deus de verdade ou se a gente só quer usar Deus para sustentar nossos projetos pessoais. O dinheiro aqui, na parábola, ele não é somente um bem que foi desperdiçado, não. Ele é um ídolo no coração daquele rapaz. Mas a história não termina aqui. Nos confronta nisso também, em que você carregue isso na sua vida. Mas Jesus, ele não somente expõe o ídolo, ele avança na história e mostra o que é que acontece quando o ídolo falha. E, meu irmão, eu vou lhe dizer uma coisa, inevitavelmente, os nossos ídolos falharão. Mas é nesse ponto que a parábola ela avança para algo ainda mais profundo. O dinheiro ele sustentou a ilusão de autonomia longe do Pai enquanto durou, enquanto existiu recurso. Enquanto havia recursos, o filho conseguiu manter distância do Pai sem ser confrontado, sem crise. E o problema é que o ídolo sempre promete mais do que ele pode entregar. Eles funcionam por um tempo, mas não sustentam a vida. E quando o recurso aqui na parábola acaba, quando o dinheiro falha, quando a segurança que foi falsamente construída desmorona, algo inevitável acontece. A realidade se impõe diante daquele rapaz. E é nesse colapso
que Jesus nos conduz a um segundo momento nessa parábola. Quando o dinheiro perdeu o poder, quando os recursos se esgotaram, quando o ídolo caiu, o coração daquele rapaz finalmente despertou. Mas despertou num momento em que o sofrimento entrou em cena. O sofrimento entrou em cena não como um castigo, mas como um instrumento de Deus que revelou para aquele rapaz aquilo que o conforto jamais revelaria. E é aqui que a gente chega num segundo ponto na manhã de hoje. Sempre que eu leio esse texto, aí sim, uma mesma pergunta me vem à mente. Até já fiz aqui. Quando eu olho para esse rapaz e para a situação que ele viveu, eu me pergunto, se esse filho tivesse sido mais prudente, tivesse economizado seu dinheiro, tivesse feito uma consultoria e tivesse investido bem, então ele tivesse multiplicado os seus bens, ele não tivesse perdido tudo, ele não tivesse passado fome, mas se esse filho ele tivesse prosperado distante do pai, será que ele teria caído em si? Será que ele teria percebido quem ele era, onde ele estava? Será que ele teria se lembrado de quem o pai era? Será que ele teria sentido necessidade de voltar? O texto sugere que não. Porque na parábola foi necessário que ele perdesse todos os seus bens, perdesse sua falsa segurança, passasse fome, esgotasse os recursos, para só então perceber quem ele era, que ele estava cuidando de porcos e que ele precisava voltar para o Pai. Ele cai em si quando não sobra mais nada para sustentá-lo distante do Pai. E aqui eu consigo perceber que Deus muitas vezes permite que a gente passe por processos dolorosos para que a gente possa entender também quem nós somos, onde nós estamos, como nós estamos seguindo com a vida, qual o caminho que temos percorrido, o que é que nossas decisões têm causado em nós. Muitas vezes Deus permite o sofrimento para quebrar a nossa autossuficiência, para que a gente entenda que viver a partir de nós mesmos e para nós mesmos não conduz à vida, mas conduz para destruição. E o sofrimento aqui, portanto, se torna um instrumento de refinamento. O sofrimento no texto ele não é apresentado como um fim em si mesmo, não é apresentado como um castigo, mas é um meio para despertar, um meio para revelar, um meio para conduzir aquele rapaz. Porque aquele rapaz ele não cai em si quando tudo está bem. Ele só cai em si quando ele está no chiqueiro, quando ele está junto aos porcos. Não é que Deus se agrade disso, não é que Deus se agrade da dor, do sofrimento, mas é porque ali finalmente encerraram-se as distrações que alimentavam a sua independência ilusória. Então nós percebemos aqui que existem sofrimentos que Deus permite que a gente passe, que não são castigos, não. São chamados, não são abandonos, não. São convites ao retorno. Não é ausência de Deus, não. É a evidência de que Deus ainda está tratando conosco, que Deus se importa conosco, ao ponto de permitir que a gente passe por essas coisas. A pior coisa que poderia ter acontecido para aquele rapaz não foi passar fome, enfrentar o sofrimento, não. A pior coisa que poderia ter acontecido com ele era nunca perceber que ele precisava voltar por conta do sucesso que ele tivesse alcançado. E com essa verdade a gente precisa aprender a olhar para o sofrimento com mais discernimento espiritual mesmo. Por isso eu repito, nem todo sofrimento, nem toda dor
é simplesmente consequência de um erro, simplesmente castigo. Às vezes é um instrumento de Deus mesmo, para nos conduzir para perto dele. É evidência de que ele está agindo. É evidência de que ele está chamando, que ele está tratando. E ele está causando em nós coisas, transformações, que o caminho confortável nunca produziria em nós. Somente em momentos de dor é que a gente para pensar, a gente para de negociar com as nossas próprias desculpas, cessam as distrações e a gente consegue olhar para Deus. Então essa parábola nos ensina também isso. Que a gente possa trazer essa verdade para a nossa vida. Eu não sei se você tem enfrentado algum tipo de sofrimento, mas se tem, olhe com discernimento. Não se perca na dor. Olhe para o Pai no meio da dor. Procure entender o que é que Ele está causando na sua vida a partir desse processo que Ele está lhe permitindo viver. No que é que Ele está lhe conduzindo. E se o que você está vivendo é fruto de pecado, caia em si. Ouça esse chamado. Arrependa-se. Volte para o Pai. Entenda essa expressão de amor que Ele está permitindo acontecer na sua vida, porque Ele corrige quem ama. Ele permite o aperto, porque Ele deseja o retorno. Ele desmonta falsas seguranças para construir dependência verdadeira. Viva isso. Mas a parábola ela prossegue e ela nos mostra a situação do segundo filho. Se o primeiro filho ele se perde quando ele sai de casa, ou antes de sair, né? A gente falou disso aqui, mas fica mais evidente quando ele toma a sua decisão e segue seu rumo. Ele termina saindo. O segundo filho, ele se perde permanecendo em casa. Ele não saiu. E essa é uma das tensões mais profundas aqui dessa parábola. Talvez a mais desconfortável para a gente que vive na igreja, que serve na igreja, que acredita estar perto de Deus. Ou você que vive alguma expressão de religiosidade lá fora, na sua vida, longe da igreja, ou você que não faz parte aqui. O filho mais velho, ele nunca foi para longe. Ele não desperdiçou bens. Ele nunca rompeu visivelmente com o pai. Ele permaneceu lá no campo, fazendo seus afazeres, obedeceu, cumpriu suas responsabilidades. Quando a gente olha de fora, parece que está tudo correto. Tudo onde tem que estar. Mas quando o irmão mais novo retorna e o pai recebe esse filho com festa, o coração do irmão mais velho finalmente é revelado. A gente vê ali que o coração dele estava distante, porque a reação dele não é de alegria por aquele que voltou para a casa do pai, é de indignação. Ele não aceita o retorno. Ele simplesmente não aceita o recomeço do outro. A gente já falou disso aqui. E ele se recusa a entrar na festa que celebrava esse recomeço. Há quem entenda essa festa como a salvação. A celebração da salvação daquele rapaz. E o convite para entrar na festa, um convite para a salvação também. Mas o que a gente vê é que esse filho mais velho, ele tem uma visão completamente distorcida de si mesmo, sobre o pai, sobre o relacionamento que ele tinha com o pai. E as suas palavras mostram isso. Aquele filho, ele se define como muito mais como um empregado que cumpria os seus afazeres do que como um filho. E por isso ele se sente rejeitado, ele fica ressentido, porque nunca ele foi compensado pelo pai como a forma que ele achava que deveria. Ele se vê como um trabalhador injustiçado.
Ele não se relaciona com o Pai a partir da graça. Ele se relaciona com o Pai a partir do mérito. Isso aqui nos ensina que é possível a gente obedecer externamente e ainda assim viver com o interior afastado. É possível estar envolvido com as coisas do Pai e não desfrutar da comunhão com o Pai. É possível cumprir deveres religiosos e, ao mesmo tempo, carregar no coração orgulho, ressentimento, senso de superioridade espiritual. O filho mais velho, ele não confiava em quem era o pai, na bondade do pai, no caráter do pai. Ele acreditava em si mesmo e que sua obediência o tornava credor de direitos. O pai devia a ele por conta da sua obediência, por ter permanecido. Ele não estava num relacionamento genuíno com o pai. Irmãos, perceba que tanto o filho mais novo como o filho mais velho, eles tinham uma visão equivocada de si mesmos, da vida do pai. O filho mais novo, ele achava que ele podia viver uma vida distante do pai, viver bem sem o pai. E o outro achava que merecia mais do pai. Ele se via autônomo demais, se via justo demais. Um precisou ser quebrado pela fome para perceber a sua miséria. E o outro precisou ter seu orgulho confrontado. Ambos estavam perdidos, mas de maneiras diferentes. Jesus aqui, ele está falando com pessoas que conheciam a lei. A gente viu no começo aqui com quem Jesus estava conversando. Pessoas que frequentavam o templo, que obedeciam, se viam como espiritualmente corretas. E a parábola ela expõe que envolvimento religioso não garante um coração alinhado. O filho mais velho estava tão perdido quanto o mais novo. Mas o seu pecado era socialmente aceito. Era mais bonito, era mais disfarçado, não era escandaloso, era respeitável, mas era igualmente destrutivo. E essa parábola nos ensina a gente olhar para nós mesmos com mais honestidade do que normalmente a gente está disposto. Porque ela nos mostra um perigo espiritual que não é estar longe da casa do Pai, vivendo de forma desregrada. Mas acreditar que por estar perto, por estar cumprindo determinados deveres, por estar fazendo caridade, por entregar o dízimo, por não adulterar, não matar, por frequentar a igreja com regularidade, está tudo bem. O filho mais velho, ele nos ensina que é possível construir uma vida correta na forma, funcional, admirável até diante dos olhos do outro, mas ainda assim viver com um coração distante, endurecido, cheio de conceitos distorcidos sobre Deus e sobre si mesmo. Ele conhecia muito bem as regras da casa, mas ele não tinha um relacionamento verdadeiro com o Pai. Ele não conhecia o coração do Pai. Existem pessoas que não conseguem perceber em si aquilo que afasta elas de Deus, justamente porque elas se acham boas demais, boas o suficiente. Pessoas que não entendem que precisam da graça de Deus, precisam de mudança, precisam de transformação, porque só se veem como merecedoras de reconhecimento. E aos poucos, sem perceber, elas começam a viver essa vida distante do Pai que anestesia a consciência. O filho mais velho, ele não estava em rebeldia explícita, não. Ele estava em autojustificação. Ele não usou palavras para romper com o pai, não. Mas ele nunca esteve com o pai, mesmo morando na mesma casa. Seu problema não era rebeldia, era excesso de confiança em si mesmo, em suas obras, em seu conhecimento, em seu desempenho religioso. E ele perdeu-se em si mesmo. Isso é uma advertência séria para todos nós, porque esse tipo de perda é silenciosa. Ela não escandaliza.
ela não é vista facilmente pelos outros, ela não chama atenção, ela não gera crises visíveis. Mas ela vai acontecendo dentro de casa, dentro de nós, na nossa rotina. E chega um ponto que a gente vai vivendo uma vida que é possível cantar, servir, ensinar, obedecer, pregar. E ainda assim, estar distante do coração do Pai. É possível estar por perto e não estar em comunhão. É possível nunca ter saído e mesmo assim precisar voltar. Então Jesus nos chama a analisar nessa parábola não apenas onde estamos, se estamos distantes, mas como estamos. Não é perguntar simplesmente se pegamos nossas coisas e fomos para longe do Pai, mas se nós permanecemos como filhos, ou se estamos naquele estado de rebeldia, de autojustificação, de justiça própria que nos afasta do Pai. Como é que está a sua vida? Como é que está a sua vida com o Pai? Não importa quanto tempo de igreja você tenha. Essa é uma pergunta que você precisa enfrentar diariamente, sendo bem sincero. Mas também é preciso você enfrentar-se. Será que Deus tem conduzido a sua vida e permitido situações para que você passe por processos dolorosos, sofrimento, dúvidas, incertezas, para que você se livre das distrações, para que você olhe para Ele e entenda que Ele é suficiente, que Ele é Deus, e você tem colocado seu coração em outras coisas? Será que você tem conduzido a sua vida de uma forma que você se acha bom demais? Você já cumpriu tudo que Deus espera de você, então está tudo certo? Você é incapaz disso, de cumprir tudo que Deus espera de você. Eu sou incapaz disso. Não existe crente nesse mundo, ou qualquer outra pessoa, que seja capaz de cumprir tudo o que Deus espera de nós. Mas quantas vezes a gente não acha que a gente está conseguindo? E aí se acha bom demais. O convite é para que você olhe para si mesmo e entenda quem você é. Nós não somos capazes de cumprir tudo, mas Cristo foi capaz de cumprir tudo em nosso lugar. E nós somos aceitos por Deus, portanto, não por conta de nosso desempenho, não por conta de nossa capacidade, mas pela capacidade de Cristo, pela obra de Cristo. Quando a gente fala, Jesus morreu por você, a gente está falando disso. Não é uma frase solta, sem sentido, não. Eu até gosto de perguntar para alguns, Jesus morreu por você na cruz. Sim, milhares de outras pessoas morreram na cruz naquela mesma época. Qual é a diferença? Porque só Jesus cumpriu todas as exigências de Deus e recebeu um castigo que não era dele. Recebeu o meu castigo. Ele foi entregue como um sacrifício para receber a ira de Deus contra o pecado, no meu lugar. E é por isso que eu posso ser salvo. É por isso que a gente pode dizer, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Aquilo que estava direcionado a nós, caiu sobre ele. E a sua justiça, a sua vida correta, nos é atribuída. Isso é o que se chama de justificação. Nós fomos tornados justos diante de Deus, por conta da vida que Cristo levou em nosso lugar. Então não há quem mereça salvação.
Ninguém é bom o suficiente diante de Deus. E é por isso que a gente chama de graça. É algo que Deus nos dá sem que a gente mereça. É algo que Deus nos oferece sem que a gente tenha feito nada para nos tornar dignos disso. Mas às vezes a gente entra na personalidade do irmão mais velho e acha que Deus nos deve alguma coisa por conta do que a gente faz. E o louvor pode vir subindo. Encerrando, irmãos. Talvez alguns aqui hoje se identifiquem com o filho mais novo. Suas escolhas lhe levaram a lugares que você nunca imaginaria. E a dor veio, as ilusões caíram. E essa palavra aqui hoje não é de condenação, jamais será, é de esperança. O pai não perdeu o interesse. O pai não fechou as portas, ele continua olhando para você e olhando o caminho de volta, esperando o momento em que você vai perceber, vai tomar o seu curso de volta para ele em arrependimento. E talvez existam outros aqui que precisam entender e encarar algo mais difícil. Nunca saíram, nunca romperam, mas honestamente também nunca entraram. Construíram uma fé falsa, baseada em si mesmos. E mais uma vez essa palavra lhe chama ao arrependimento. Desmonte suas falsas esperanças. A pergunta aqui não é se você está dentro ou fora da igreja. Se você é batista ou não é. Se você é dessa igreja ou de outra. Se você obedece, se você ficou, se você saiu. A pergunta é se você está em comunhão verdadeira com o Pai. Se você o ama. Se você tem se relacionado com Ele. Se você tem confiado nele. Ou se você tem trocado Ele por outras coisas. Que Deus desmonte nossas falsas esperanças também. Nossos falsos portos seguros. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado, Pai, por Tua palavra, obrigado por Teu amor, obrigado por Teu cuidado sobre nossas vidas, Senhor. Pai, que a gente possa, diante da Tua palavra e confrontados por ela, guiados por Teu Espírito, olhar para nós mesmos, Senhor, e termos uma visão real de quem nós somos, Pai. Que a gente possa olhar para a forma como estamos nos dedicando ao dinheiro, e Tu possas nos mostrar se estamos tornando o dinheiro um ídolo, Senhor. Se estamos dedicando nossas vidas a Ele e ao que Ele pode oferecer. Que a gente possa perceber isso na forma como nós usamos o dinheiro. Que a gente possa perceber o que a gente tem financiado, o que a gente tem promovido, no que temos gastado nossos dias para conseguir dinheiro, para conseguir aquela coisa, Pai. Que o dinheiro jamais seja um ídolo nas nossas vidas, Senhor. Eu te peço também, Pai, que Tu possas ajudar todo aquele que está em sofrimento nessa manhã. Tu sabes os caminhos que cada um tem percorrido, as incertezas, as lutas, as dores. Senhor, dá uma convicção genuína a cada coração que traga o conforto, o alívio de saber que nada disso é em vão, Pai. Tu estás presente, Senhor. Ainda que a gente não sinta em alguns momentos, ainda que a gente não veja, nos dá a fé necessária para acreditar que Tua presença é real. Não estamos entregues ao acaso, Senhor. Mas que toda dor que estamos passando, todo sofrimento, toda angústia, toda situação tem um propósito definido por Ti e está causando em nós aquilo que Tu queres, Senhor. Está nos despertando para mais perto de Ti, está nos dando a clareza de perceber que precisamos de Ti, Pai. Precisamos de estar contigo, viver contigo, depender de Ti, somente de Ti e de nada mais, Senhor. Pai, eu Te peço também por aqueles que
talvez se percebam hoje como irmão mais velho, Senhor, que se achem justos demais, que se achem autossuficientes, que achem que Tu és devedor de alguma coisa a eles, Pai. Que eles possam perceber que eles não são melhores do que ninguém, Senhor. Que eles possam perceber que eles dependem de Ti, que essa autossuficiência, na verdade, os afasta de Ti, Senhor. Que Tu possas quebrar tudo isso, quebrantar esse coração, essa mente, trazendo, Senhor, para o Teu lado e para o relacionamento contigo, Pai. E, Senhor, Te agradecemos porque cremos que Tu és amoroso, poderoso, para responder essa nossa oração, Senhor, e para agir nas nossas vidas, nos transformar. Nós não trazemos diante de Ti, Pai, méritos nossos, ou argumentos, ou defesas. Nós trazemos diante de Ti um coração rendido, Senhor, dizendo que tudo o que temos para oferecer é isso, Pai, e é o nosso louvor, nossa gratidão, e pedir que Tu possas transformar as nossas vidas, Pai. Seja nós aqueles que estão voltando de um caminho distante, sejam aqueles que hoje entendem que mesmo perto estavam perdidos, Senhor. E que a gente se alegre, festeje, agradeça a Ti, Senhor, reconhecendo que não temos muito a oferecer. O que temos é algo muito simples, Senhor, insignificante, mas que Tu aceitas, Senhor, como precioso. É nossas vidas, Pai. É o nosso louvor a Ti, a nossa rendição, Senhor. Que isso seja sinceramente apresentado a Ti, Senhor. Que o nosso louvor chegue a Ti como um aroma suave e agrade o Teu coração, Senhor. Obrigado, Pai, porque mesmo tão pequenos, Tu nos amaste tanto e entregaste Teu Filho por nós. E hoje, independente de como esteja a nossa vida, nós podemos voltar para Ti, estar contigo, viver contigo, Pai. No nome de Jesus, que nós Te agradecemos por tanto e Te pedimos por tudo isso. Amém.